amigos, sejam todos bem-vindos, eu sou a Maria Eduarda e este é o canal Ler para Conhecer. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Revolução dos Bichos. Escrito durante a Segunda Guerra Mundial, mas oficialmente publicado em 1945, no início da Guerra Fria, que foi quando o mundo se bipolarizou em capitalismo versus socialismo. Principalmente porque os personagens do livro que representava essas pessoas da ditadura eram porcos. A ditadura stalinista foi liderada por Joseph Stalin, que instituiu um regime ditatorial, totalitário, autoritário e opressor, e que também promovia perseguições aos seus opositores e também a minorias. Esse livro ele é uma fábula recheada de sátiras e críticas direcionadas à União Soviética Comunista da época. A Revolução dos Bichos vai contar a história de alguns animais que viviam na Granja do Solar, que tinha como proprietário o Sr. Jones. Certo dia, um dos animais mais velhos da fazenda, que era um porco chamado Major, ele reuniu alguns dos animais da fazenda para poder lhes contar um sonho que ele tivera. O velho Major lhes diz que a vida era curta e miserável e que eles trabalhavam todos os dias de sol a sol para a subsistência dos humanos, a troco de absolutamente nada. Falou também sobre a letra de uma música que se chamava Bichos da Inglaterra, na qual continha versos de uma tal revolução. Só que naquele mesmo dia, o velho Major ele acaba falecendo, mas ele deixa o seu legado e também o desejo ardente nos animais de quererem a qualquer custo uma revolução. Vale dar uma ênfase de que o porco Major ele é uma mistura de Karl Marx, que era um dos principais mentores filosóficos do movimento comunista, que pregava uma sociedade igualitária e sem estratificações de classes. E também ele representa no livro a figura de Lenin. Com a morte de Major, outros 3 porcos decidem comandar essa revolução, sendo eles Napoleão, que vai representar a figura de Joseph Stalin no livro, Bola de Neve, que vai representar o Trotsky, e um outro porco chamado Garganta, que tinha um alto poder de persuasão, que se ele dissesse que aquilo era preto, aquilo era preto. Ou seja, ele tinha a capacidade de transformar preto no branco e branco no preto. Esses 3 porcos eram considerados os animais mais inteligentes de toda a fazenda, por eles saberem ler e escrever. O estopim para que essa revolução acontecesse de fato foi quando o Sr. Jones, o proprietário da fazenda, ele esqueceu de alimentar os animais e todos eles ficaram muito revoltados e então eles começaram a fazer essa revolução e expulsaram da fazenda o Jones, a mulher dele e os trabalhadores. Tendo agora a fazenda só para eles, que agora não se chamava mais Granja do Solar, e sim Granja dos Animais. Eles começaram então a cantar todos os dias e todas as noites a música, que era o hino da Revolução da Inglaterra. E naquela noite em especial, eles cantaram esse hino 7 vezes em comemoração. Eles então colocaram o nome desse movimento de animalismo e fundaram aí alguns princípios e os 7 mandamentos, que iriam reger o que era de fato o animalismo. Sendo eles, o primeiro mandamento era: qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. O segundo: o que andar sobre 4 pernas ou tiver asas é amigo. Terceiro: nenhum animal usará roupa, nenhum animal dormirá em cama, nenhum animal beberá álcool, nenhum animal matará outro animal. Todos os animais são iguais. Esse era o 7º mandamento. Em suma, esses mandamentos se resumiriam em apenas uma frase, o famoso slogan: 4 pernas bom, 2 pernas ruim, pois acreditavam que a raiz de todo o mal era a humanidade. No decorrer da narrativa vão nos sendo apresentados alguns personagens, entre eles o cavalo Sansão, que trabalhava por horas a fio, a égua Quitéria, ambos juntos representavam aí a classe proletariada. A gente também vai conhecer os cães de guarda, que vão proteger aí o líder principal, que seria o Napoleão, e eles representam a guarda militar, as forças armadas. Vamos conhecer também o burro Benjamin, que não tinha nenhum partido definido, para ele tanto faz, tanto fez. Nós vamos ter aí também as ovelhas, que falavam e faziam tudo o que era para ser feito. Nós vamos também encontrar um corvo que era domesticado, que se chamava Moisés, e ele vai representar aí a ortodoxia religiosa. Vamos ter também a mimosa, que era muito mimada e muito delicada e também muito vaidosa, e ela vai representar
a burguesia. A ideia principal da Revolução dos Bichos era que todos os animais eram iguais. E foi assim que aconteceu durante um certo e curto período. Os animais agora estavam felizes, trabalhando muito e o melhor de tudo, para o benefício próprio. Só que então a fazenda começou a ser comandada por Napoleão e Bola de Neve. Só que começou então a surgir muitos conflitos internos, porque eles discordavam muito um do outro. E então o Bola de Neve foi acusado de traidor e foi banido da fazenda. Onde conseguimos aí perceber a semelhança entre o Bola de Neve e o Trotix, que viveu exilado, né, e foi acusado de traidor. Só que agora a fazenda ela passou a ser comandada de vez por um único líder, o Napoleão, que começou a instalar um regime totalitário e cada vez mais tirano, onde é evidente a semelhança entre o Napoleão e o Joseph Stalin, porque o Joseph ele também começou com boas intenções, mas ali pro finalzinho ele começou a instaurar um regime totalitário, opressor, perseguidor, tirano, e logo se tornou numa ditadura. E os animais então passaram a trabalhar mais e a ter menos benefícios, pois os maiores beneficiadores de tudo eram os porcos. E aos poucos os porcos iam se tornando cada vez mais parecidos com os humanos, quebrando totalmente o conceito de animalismo, proibindo de vez a música Bichos da Inglaterra, pois agora eles já tinham conquistado a revolução que eles tanto almejavam. Passou então a ser cantado um hino direcionado, em especial, para o querido líder Napoleão. E aos poucos, os 7 mandamentos iam sendo modificados a cada ação que os porcos faziam e que era muito semelhante ao dos humanos. Eles passaram a dormir em camas, eles passaram a beber álcool, eles começaram também a matar os próprios animais da fazenda, eles passaram também a comer e a viver na casa que antes eles disseram que ia conservar como museu e que ninguém deveria entrar lá. Então a gente vai percebendo que tudo foi sendo modificado a partir de como os porcos iam se beneficiando. Por fim, o 7º mandamento, que dizia que todos os animais eram iguais, passou a ser: todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que outros. E o slogan, que era muito pronunciado e que definia o conceito de animalismo, que antes era 4 pernas bom, 2 pernas ruim, passou a ser 4 pernas bom, 2 pernas melhores ainda. No livro é evidente qual é a consequência do poder na mão da minoria que se torna logo privilegiada. E a gente também consegue perceber que se antes estava ruim, agora estava pior. Os animais já nem mais sabiam quem eram os seus opressores, se eram os humanos ou se eram os próprios deles. E a gente vai percebendo como é instaurado um regime tirano dentro de uma sociedade. E na maioria das vezes até pelos próprios idealizadores de igualdade e de liberdade. Tem uma frase que é muito marcante no livro que eu vou ler para vocês. Aqueles que renunciam à liberdade em troca de promessas de segurança acabarão sem uma nem outra. Essa é uma lição que transcende o momento em que foi escrita. E a gente também consegue enxergar como que o idealismo vai se transformando numa estratificação de classes sociais. E esse livro nos faz refletir muito sobre a questão de que a qualquer momento pode ser instaurado e instalado uma ditadura dentro de qualquer sociedade e a qualquer hora. Fazendo um adendo, esse livro ele foi utilizado como arma dos Estados Unidos contra a União Soviética, que a gente sabe que foi travada aí uma guerra, né, entre socialismo e capitalismo. Só que o George Orwell ele odiou isso porque ele mesmo enfatiza que ele era de esquerda, ou seja, ele era socialista. Mas aí, como os Estados Unidos estavam querendo alguma coisa para destruir aí a União Soviética, nada mais nada menos do que o livro de George Orwell, que foi por causa disso que ele ganhou diversas adaptações, foi panfletado, foi feito quadrinhos dele, animações, né, desenhos, filmes, inúmeros filmes. Inclusive eu assisti o filme, tá, desse livro também. Embora o próprio George ele tenha sido comunista, sabia distinguir essas diferenças, né, do que estava sendo oralmente dito e o que estava sendo feito de verdade. E tudo isso só foi possível porque o George ele viveu um tempo na Espanha e lá ele conseguiu notar que
o socialismo que ele tanto idealizava, o socialismo que ele tanto dizia que era igualdade para todos, estava sendo totalmente o contrário ao que ele pensava. Então não tinha nada de uma sociedade igualitária. Então o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você tiver gostado desse vídeo, por favor, não esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal, porque isso me ajuda bastante. Comenta aqui embaixo também o que tu achou, se tu ficou interessado pelo livro, se você já leu alguma obra do George Orwell, ou simplesmente se você já leu A Revolução dos Bichos, o que você achou. Eu adoro ver o feedback de vocês, sempre tô respondendo todo mundo. Então foi isso, até o próximo vídeo e tchau!